Tribunal de Contas do Tocantins é palco de debate sobre a ficha limpa, comandado pelo próprio idealizador da lei. Fiscalização de obras públicas é tema de encontro nacional no estado e também é assunto do nosso quadro de entrevistas. Vamos saber quais são as principais irregularidades encontradas pelo TCE e os avanços para aprimorar esse tipo de vistoria. No ar, o TCE Notícia. Olá! Junho é mês de aniversário da Lei da Ficha Limpa. A nova legislação entrou em vigor há 2 anos e é uma conquista de todos os brasileiros a favor da democracia. No Tocantins, um evento sobre a ficha limpa, promovido pelo TCE, Associação dos Advogados do Tocantins e OAB, lotou o auditório do tribunal. Acompanhe como foi. Todos os lugares ocupados. Casa cheia para ouvir o idealizador da Lei da Ficha Limpa. O Dr. Marlon Reis é o maior protagonista individual que nós temos relacionados à lei complementar. Lógico que a gente tem uma atuação social muito grande, houve uma mobilização social muito grande para se chegar ao êxito da lei complementar da ficha limpa. Teve envolvimento de várias instituições, entre elas a OAB, a CNBB, o Movimento contra a Corrupção Eleitoral, mas individualmente é a figura que melhor representa em termos de atuação e em defesa da Lei Complementar 135. Isso é inegável e é reconhecido inclusive internacionalmente. Dentro do painel Ficha Limpa, as consequências da rejeição de contas, o palestrante contou sobre a luta para a concretização da Lei Complementar 135, a Lei da Ficha Limpa, resultado de campanha nacional que mobilizou diversas organizações integrantes do movimento de combate à corrupção. Uma vitória de todos os brasileiros. Marlon Reis também destacou a contribuição da lei em ano eleitoral. Acrescenta novos valores para a própria democracia, no sentido de que ela impede a candidatura de pessoas que não preenchem os requisitos adequados para estar postulando a vaga de representante do povo. Então ela é aquilo que eu chamo de a lei mais democrática do Brasil, nesse sentido de que ela agrega valor à nossa democracia. Após a palestra, iniciou-se um debate entre autoridades, sociedade jurídica, contadores, gestores e, é claro, representantes da comunidade. Mais uma vez o Tribunal de Contas buscando promover no nosso Tocantins a cidadania, promover exatamente o princípio tão importante, basilar da administração pública, que é a participação da sociedade, é o chamado controle social. Depois de muita discussão sobre a ficha limpa, chegou a hora do idealizador da lei lançar a sua obra. Quem prestigiou o lançamento do livro Direito Eleitoral Brasileiro teve o privilégio de levar para casa a publicação autografada. Em seguida, o autor avaliou o evento. Eu fiquei muito feliz com essa iniciativa, inclusive com o sucesso dessa iniciativa, porque superou bastante as minhas expectativas em relação a não só o público, como a participação. E isso só mostra o acerto e a correção do procedimento das entidades do TCE, da ATA e da OAB, que fizeram isso funcionar juntos e que ficam aí os meus agradecimentos, meus parabéns. Os participantes também ficaram satisfeitos com a iniciativa. Muito importante, não só para nós advogados, mas também, acredito eu, para a magistratura, para o Ministério Público, porque conjuntamente haverá que se aplicar a lei de modo uniforme. E este evento possibilitará para os políticos o esclarecimento de dúvidas, tirar as dúvidas, e também para os advogados debaterem posições e relativas a este processo que nós chamamos de ficha limpa. Um evento que poderia inclusive alargar muito mais ainda, tamanha é a importância desta matéria para o processo eleitoral. E outro evento de peso foi realizado na sede do TCE, o ENAOP, Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas. O corpo técnico dos Tribunais de Contas do Brasil, responsável pela fiscalização de obras públicas e representantes de entidades que também exercem atividade de controle, se reuniram na capital do estado. O ENAOP, Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas, promoveu 3 dias de muito conhecimento. Os encontros técnicos nacionais de auditoria de obras públicas, como esse que acontece aqui no Tocantins, eles são realizados com uma periodicidade anual, eu diria, e objetivam a troca de experiência entre os engenheiros e arquitetos dos diversos tribunais de contas do Brasil.
e também de outras entidades que realizam o controle externo de obras públicas. A cada palestra, orientações técnicas para aprimorar o trabalho dos auditores em obras públicas e estabelecer uma padronização de métodos que seja empregada na fiscalização das Cortes de Contas. Para definir os temas discutidos aqui no ENAOP, foram observadas as principais irregularidades identificadas em auditorias pelo país. Os problemas principais foram sobrepreço, superfaturamento e deficiências de projeto. Esses são os principais problemas que nós observamos nas obras do Brasil. Um pouco mais de 50% das obras fiscalizadas tiveram algum problema de qualidade de projeto ou algum problema com os seus preços. As novidades nas inspeções de obras rodoviárias também foram compartilhadas no encontro. O perito da Polícia Federal falou aos participantes das novas tecnologias empregadas pela PF. Eu trouxe aqui para Palmas a nossa experiência com perícias de rodovia, né? A Polícia Federal tem muita expertise nisso, né? Nós já fizemos muitos casos, inclusive até aqui no Tocantins. Então a gente quis compartilhar com os colegas auditores as novas, mais modernas tecnologias que a gente está usando, novos métodos, né? O encontro, realizado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, o IBRAOP, com apoio do TCE Tocantins, Instituto Rui Barbosa e a Tricom, objetiva alcançar como resultado principal a otimização da aplicação dos recursos. Afinal, o dinheiro aplicado nas obras públicas sai do nosso bolso. É um evento muito importante, né, na nossa área de obras públicas, auditorias de obras públicas, porque serve para nós técnicos do Executivo, que estamos hoje à frente de construções de obras públicas, para aprimorar os métodos de controle, né, dessas obras, para que dê mais resultado, né, com mais economia dos recursos públicos, para que os recursos sejam melhor aplicados, né, com melhor qualidade e melhor economia para a comunidade, para a população e segurança também. E para falar mais sobre o assunto, convidamos um analista de controle externo do TCE Tocantins, que inclusive representa a Corte Tocantinense no IBRAOP, Robson Peixoto Oliveira. Obrigada pela presença. Bom, foram praticamente 3 dias de evento. O resultado foi o esperado? Sim, o resultado alcançou as expectativas, acima das expectativas esperadas pelo Tribunal de Contas e pelo IBRAOP. Nós tivemos aí mais de 220 inscrições neste evento, e dessas 220 contamos com a presença de mais de 100 jurisdicionados, contando entre servidores públicos da área de engenharia, dos órgãos do Estado, dos municípios, do Ministério Público, das outras secretarias, e as palestras, que o conteúdo programático do evento, ele foi bastante enriquecedor no conhecimento técnico para os profissionais que atuam diretamente na área de controle de obras públicas. Resultado bastante proveitoso, né? Com certeza. Bom, inclusive na abertura do ENAOP, o Instituto Rui Barbosa e o IBRAOP assinaram um termo de cooperação técnica. O objetivo maior dessa parceria é fazer com que os recursos públicos sejam aplicados no que realmente interessa à sociedade. O documento foi assinado pelo presidente do IRB, conselheiro Severiano Costa Andrade, e pelo presidente do IBRAOP, Pedro Piovesan de Freitas. A assinatura ocorreu na solenidade que marcou a abertura do ENAOP. Na sequência, a assessora do Instituto Rui Barbosa, Gisela Bezerra, mostrou que o termo de cooperação técnica estabelecerá procedimentos padrões aplicáveis na fiscalização de obras, como de rodovias e saneamento, por exemplo, e que podem ser seguidos por todos os tribunais de contas. Uma forma de consolidar os melhores entendimentos a respeito de auditoria em obras públicas no Brasil. Nós continuamos a entrevista com o engenheiro Robson Peixoto. Que tipo de avanços essa parceria entre o Instituto Rui Barbosa e o IBRAOP pode trazer? O Instituto Rui Barbosa e o IBRAOP, nesse termo de cooperação, ele vai promover a integração entre os órgãos de controle e, com isso, ele elaborar procedimentos e metodologias de controle na auditoria de obras públicas e com a divulgação, com a capacitação dos profissionais, né, envolvidos nesse projeto. Agora, voltando a falar sobre as auditorias em si, como é feita essa fiscalização pelo Tribunal de Contas? Olha, as fiscalizações feitas por nossa equipe de engenheiros e arquitetos do Tribunal de Contas,
eu considero ela realizada em 3 etapas. A primeira etapa, a gente faz o planejamento das auditorias, acessando os sistemas que estão disponíveis para nós dentro do tribunal, como o CAFEM, o CICAP, e as informações encaminhadas pelos gestores. Numa etapa seguinte, a gente vai para campo, dentro das instituições, das prefeituras, dos órgãos a serem fiscalizados. Fazemos o levantamento das documentações e análise dessas documentações técnicas, como projetos básicos, como as planilhas orçamentárias, todo o processo licitatório. Analisamos isso dentro da legalidade e dentro das normas técnicas de engenharia. E numa etapa posterior, nós vamos a campo, em loco, nas obras, para comparar o que foi projetado com o que está sendo executado. E olhando também, não esquecendo de olhar a qualidade dessas obras em relação ao que foi projetado, em relação ao que a população, a sociedade espera de uma obra pública. Agora, nos últimos anos, as Cortes de Contas passaram por um processo de modernização. Essa modernização também chegou na fiscalização? Com certeza. Os tribunais de conta, não só os tribunais de conta, como todos os órgãos de controle externo, têm se modernizado com a implantação de novos equipamentos, com a aquisição de novos equipamentos para poder avaliar a qualidade e a execução das obras públicas. A capacitação desses órgãos de controle tem sido mais efetiva. A aquisição de biblioteca, mais de livros, de apostilas, de cursos, de novos profissionais na área de engenharia. Então, eu acredito que os órgãos de controle, como o nosso Tribunal de Contas, ele está mais capacitado para fazer o melhor trabalho junto à sociedade e atender as expectativas da população. Feito esse trabalho, quais são as principais irregularidades encontradas pelos técnicos do TCE? Olha, Dênia, a gente tem nesses trabalhos, não só aqui no Tocantins, mas a gente percebe que isso é a nível nacional no país, que uma das principais, irregularidades que nós temos encontrado nas auditorias de obras públicas, uma que eu considero uma das principais seria a deficiência ou a ausência do projeto básico, que é uma peça técnica que ela é obrigatória para se realizar e efetivar qualquer processo licitatório. Temos verificado nos achados de auditoria a má qualidade na execução dessas obras, a deficiência ou a ausência de um corpo técnico de profissionais da área de engenharia no acompanhamento dessas obras, efetivamente no acompanhamento dessas obras. Temos verificado sobrepreço e superfaturamento nessas obras públicas, a questão também da inexistência de licenças ambientais, a inexistência de ART, de anotação de responsabilidade técnica, dos profissionais envolvidos, tanto na parte de execução quanto na parte de fiscalização dessas obras. Temos verificado a questão da falta de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais nessas obras públicas, principalmente nas obras de construção civil. E também diversas outras irregularidades que fazem parte dos nossos relatórios de auditoria. Mas com relação à capacitação do gestor público, do prefeito, do secretário, ele capacitado, esses erros têm diminuído? Acreditamos que sim. Não temos nenhum estudo concreto em relação a isso no momento, mas a partir do momento que o tribunal oferece essas capacitações aos jurisdicionados também, como foi o caso do ENAOP, que nós abrimos um encontro técnico de auditoria de obras públicas para os jurisdicionados, com certeza eles vão entrar numa sintonia com aquilo que o corpo técnico do Tribunal de Contas e dos demais órgãos de controle vai exigir nessas auditorias, nesses acompanhamentos, nessa fiscalização do gasto do recurso público. Tá certo, obrigada pela entrevista. Obrigado. Bom, e como vimos, o TCE apoia e investe na qualificação dos técnicos da instituição para que o serviço prestado à comunidade na fiscalização dos gastos com o dinheiro público seja eficiente. E você, cidadão, também pode ser um agente fiscalizador das verbas públicas. É só fazer como a Dona Rita. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes, até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800 644 5800.
E a gente fica por aqui, mas antes anote aí como ficar conectado ao Tribunal de Contas. No Twitter, acesse twitter.com/TCETO. No Facebook, facebook.com/TCE Tocantins. E o site é o www.tce.to.gov.br. Obrigada pela companhia. Tchau!